Episódio 11 do Ciência Organizacional. Nada de achismo, somente método e ciência aplicado a empresas e negócios. Meu nome é Eduardo Valneide e eu vou falar aqui com você sobre o que ou por que você ainda não tem um conselho consultivo e o que isso está te custando, na verdade. Falo isso com base em 12 anos de trabalho como consultor de empresas na área de desenho organizacional e capacidade cognitiva e também como fundador da Level, que é a empresa de seleção que trabalha com ciência. Bom, existe na verdade aqui um ponto que é legal ser levantado, né? Que é quase uma pergunta, na verdade, inicial. Na última decisão estratégica importante que você de fato tomou, que pode ser um investimento grande, uma contratação de um C-Level, uma mudança de modelo de negócio, uma entrada em um mercado novo, uma mudança de uma pivotagem, não importa. Quem revisou a tua análise antes de você apertar o botão, antes de você de fato assinar embaixo? Se a resposta for ninguém, ou foi o sócio que pensa igual a você, você está operando num modo de decisão que tem um nome técnico. Esse nome não é eficiência. É uma exposição estrutural ao seu próprio viés. O que acontece em uma esmagadora maioria de empresas? Você pode falar assim, ainda estou muito pequeno para isso. De fato, tem empresas que vão ouvir isso aqui, tem empresários que vão ouvir isso aqui, não faz o menor sentido para você, está tudo certo. Então você toma como uma lição para o futuro. Mas tem empresas já que já merecem esse tipo de análise, esse tipo de abordagem. E assim, vale lembrar que no universo brasileiro, vamos contar aí com umas 20 mil empresas que têm faturamento entre 50 e 300 milhões por ano, desculpe. Nenhuma delas tem obrigação legal de conselho. E isso pode ser um problema. Não na fase inicial. E repito, se você está na fase inicial, isso não é para você agora, isso vai ser no futuro. No mundo, existe eu até pesquisei previamente aqui, obviamente, para poder trazer um dado interessante, do State of the Market Report 2019, então, um dado de 7 anos atrás. Existem aproximadamente 434 mil conselhos consultivos ativos no mundo, com 1,3 milhão de profissionais envolvidos. Então, esse é um dado interessante. 95,7% dos líderes empresariais que têm conselho consultivo relatam que tem de fato um valor real agregado ao negócio por ter esse conselho junto. Tá? E existe uma recomendação do IBGC sobre conselho consultivo que deve ter de fato entre 3 a 5 conselheiros, e porque é um número que garante diversidade de perspectivas sem ser grande demais. Porque assim, existem conselhos que são muito grandes e aí viram, na verdade, um pano para discussões, um palco para discussões. E não é esse o objetivo. O objetivo aqui é ter visões diferentes em um número que seja fácil obter uma maioria, tá? Para poder, de fato, definir uma direção estratégica importante. Bom, então esse é um cenário interessante você colocar em xeque. Agora, o motivo para se ter um conselho, que é a parte que entra naquilo que de fato eu trabalho, né, é que o conselho ele funciona como um aumento do teto. Então é como se fosse o seguinte: você tem uma altura e tem uma pessoa que é maior que você. Então, em vez de você ficar dando pulinho para poder enxergar do outro lado do muro que a pessoa já enxerga, você só pergunta para a pessoa: ô fulano, você está vendo mais ou mais longe, né? O que está do outro lado do muro? Eu só vejo uma parte, não consigo ver tudo. A analogia é exatamente essa. Existem pessoas que enxergam mais adiante do que outras, que isso é chamado de capacidade cognitiva, que é aquilo que eu meço nas consultorias como ponto inicial de todo e qualquer trabalho que eu desenvolvo. Então, decisões de empresas maiores que já têm porte para ter conselho são decisões de longo prazo. As decisões estratégicas fundamentais são de longo prazo. E o conselho serve como amplitude. Então, o dono, ou founder, ou CEO, ele tem uma amplitude X de capacidade cognitiva. Ele é o nível 4. E ele
precisa ter um conselho nível 5 para poder alçar a empresa para um novo patamar. E de fato, se o conselho tiver pelo menos um membro nível 5, a empresa é alçada para o nível 5, independentemente do founder ser ou não nível 5. E aí está a grande estratégia aqui. Tá? Então, se o founder toma uma decisão sozinho, ele toma uma decisão com base na capacidade dele. Se ele toma uma decisão com base no conselho, ele toma uma decisão com base numa capacidade ampliada. E essa capacidade ampliada é que faz toda a diferença. Tá? Então, assim, pontos para discutir. Né? Primeiro, a solidão decisória ela é um estado padrão e ninguém percebe que é um problema, porque é comum. E o que é o comum aqui? É se tornar um padrão desde cedo. Então, desde cedo isso é um padrão determinado. Desde cedo é um padrão que na empresa eu sou o dono. Que toda empresa começa pequena. Ela tem que ter uma fase de pequenez. Ela começa e vai crescendo e aquele padrão de comportamento se mantém. Tá? Então, o founder da empresa média no Brasil, ele passou anos construindo a capacidade dele de decidir sozinho. Porque o negócio cresceu, não tinha ninguém ao redor, e aí foi fazendo assim. E funcionou. E assim, quando funciona, costuma ser mais perigoso, porque a pessoa pensa, funcionou. Se funcionou, então não tem por que fazer mais, não tem por que trocar. Né? O problema é que essa mesma capacidade, quando ela é levada além do estágio onde funcionava, ela vira fragilidade. Então, em outras palavras, a empresa cresceu. Você tinha uma capacidade compatível com aquele porte de empresa. A empresa cresceu, o negócio cresceu, a complexidade cresceu. A sua capacidade ela pode não crescer na mesma velocidade. Isso acontece. Então, como é que você faz o negócio crescer se sua capacidade de crescer o negócio não vai acompanhar? Você vai catar cavaco, você vai bater cabeça. Então, o conselho entra justamente nesse ponto. Tá? E quando não tem conselho, o que acontece? O founder decide tudo, com o mesmo método anterior que ele tinha, quando a empresa faturava 10 milhões, agora ela fatura 5, 10, 15 vezes mais, e a mesma decisão tomada sozinha, antes, que custava, sei lá, 100 mil reais por causa de um erro, hoje custa 2, 3 milhões. E a frequência, a quantidade de decisões estratégicas de longo prazo aumenta. Então, você vai tomar mais decisões estratégicas que são mais caras se houver um erro. Então, é um ciclo de risco maior, digamos assim. Então, a gente pode falar que a solidão decisória ela não é um problema quando a decisão é pequena. De fato, quando a empresa cresce, a natureza da decisão muda. E aí você tem que mudar também, obviamente, o conjunto todo. O cenário muda. Todo mundo fala, né? Se a empresa cresce, o que te levou da fase 1 à fase 2 não é o que te leva da fase 2 à fase 3. E como cada decisão isolada parece manejável, a pessoa não percebe que está acumulando exposição. Exposição é risco. Até que uma decisão sai errada e aí essa pessoa percebe que estava sozinha há anos. E aí fudeu. Em outras palavras, né, eu desculpo o termo, mas fudeu. Então, esse é o ponto, digamos, número 1. O padrão da solidão é um padrão que ele vale no início, mas ele não vale no fim. Ou ele não vale na continuidade. Não tem um fim, né? Na continuidade. Outro ponto interessante é que o conselho consultivo certo não é... que o pessoal fala muito assim, gente experiente que dá conselho, entendeu? Sentar com pessoas mais experientes para te dar um conselho. Às vezes um conselho de uma pessoa experiente ela funciona como uma catapulta para o seu negócio. Mas é pontual e não é sustentável no longo prazo, porque tem que ter uma continuidade. Então, existe uma versão muito amadora de conselho que muita empresa tenta, que é o founder convida 3 amigos respeitados no mercado, geralmente são outros empresários, e eles fazem um conselho mútuo, digamos assim. E eles tomam um café, trocam ideia sobre o negócio deles, cada um dá palpite no negócio do outro, tipo um grupo de negócios, entende? Isso não é conselho. Desculpa, isso é uma conversa informal com uma pauta específica que é negócio. Não tem profundidade técnica suficiente, não tem número, não tem análise, não tem... Pode ser que tenha, tá? Mas geralmente não tem. E não tem ali uma seriedade de contraditório. Então, assim, você traz uma opinião, eu tenho que ter base para poder bater a tua opinião. Ou para poder analisar, ou para poder certificar. Não é nem que eu queira provar que você está errado, mas provar
provar para você mesmo que você está certo ou provar para mim, me convencer do que você acabou de falar. Então, essas reuniões de empresários, elas confirmam mais coisas por viés de amizade do que questionam. E aí tem um perigo. Tá? Um conselho eficaz, ele tem 3 características que você pode levar como regra, tá? Que divergem do modelo amador que eu acabei de falar. Primeiro, diversidade cognitiva real. Pelo menos um conselheiro tem que operar no extrato acima do founder que ele está ajudando. Isso a única maneira de se ajudar alguém é você estar acima da pessoa em termos cognitivos. Isso serve para decisão cognitiva associada à empresa, para relacionamentos, para psicólogo, terapeuta. Um terapeuta só te ajuda se ele tiver um nível cognitivo acima do seu ou no máximo igual ao seu, mas o melhor é ser um nível acima, senão não tem como. Segundo fator, independência política. O conselheiro, ele não pode depender financeiramente ou socialmente ou ter alguma dependência com o founder, tá? Se a relação for assimétrica, aí o negócio fica muito ruim. Tem que ser uma relação ali de que existe uma contribuição, mas não é uma dependência. E, por último, ter uma estrutura formal, mesmo que mínima. Ter uma pauta, ter hora marcada, ter uma duração definida, não ser uma reunião sem tempo. Isso é a pior coisa. Reunião sem hora para acabar é a pior coisa que existe. É a prova cabal do amadorismo. Ter uma ata, ter um calendário, então, todo mês, dia tal. Sem isso, o conselho vira, na verdade, uma reunião que todo mundo vai só empurrando com a barriga. Então, um conselho consultivo amador, você quer construir um conselho, você vai construir um conselho amador, que é um grupo de amigos, cara, melhor você não ter. Melhor não ter. Porque ele dá para você, que é o founder, a sensação de que está tudo correto diante de desafios. Quando na verdade tem só uma confirmação de pessoas que pensam igual a você. Ou que tem ali algum laço de amizade maior que o laço de fato de contribuição. Então, a pior combinação que tem é a ilusão de governança sem governança real. E o custo, ele vai ficar lá. Tá? Só que disfarçado. O que é um pouco pior. As coisas nítidas são as melhores coisas possíveis. E aí é outro ponto para discutir agora é assim, tá, beleza, tá. E agora vamos fazer um cálculo aqui. Quanto que custa quanto custa não ter um conselho? Ter um conselho tem custo, obviamente. Mas não ter um conselho tem um custo também. Um conselho vai custar, tá? Geralmente, um honorário de um conselheiro no Brasil, sênior, ele varia entre 4 e 20 mil reais por reunião, tá? Depende da experiência da pessoa, depende da duração da reunião, tudo. E aí tem outras questões, tem que ter a formalização disso, advogado, enfim, tudo isso entra na jogada, tá? E você tem que ver se é hora para você fazer isso ou não. Agora, a despesa que você tem por não ter o conselho, ela pode ser dividida em algumas dimensões. Primeiro assim, qual o custo da decisão errada que você vai ter que um conselho bom evitaria que você tivesse? E aí é um exercício meio estranho, mas você tem que voltar no passado e pensar assim, pega 3 decisões importantes que você tomou nos últimos, 5, 10 anos, que foram decisões mal tomadas. Tá? E aí analisa quanto que elas custaram, quanto custou para você. Geralmente isso aí vai bater 6, 7 dígitos com tranquilidade. Se você for uma empresa que tem esse porte já para ter conselho, tá? Segundo, decisões boas que você tomou que... melhor, decisões boas que você não tomou porque você ficou meio que paralisado, ficou assim, sem saber o que fazer. Ou ficou com medo, tá? Busca na memória e vê pela evolução do mercado, se você tivesse tomado essa decisão, quanto provavelmente você ganharia se as coisas tivessem ido razoavelmente bem. E o terceiro ponto é a aceleração que você não percebeu, que estava disponível. Então, estava tudo bem, só que assim, eu não investi em A em 2020. Se eu tivesse investido, eu teria acelerado muito mais o meu negócio, por exemplo. Essa é uma decisão que você postergou.
não atrapalhou o seu negócio, mas deixou de ganhar. Então, quanto você deixou de ganhar mais ou menos nessa história aí? Esses 3 pontos são importantes. Então, o conselho bem montado ele vai custar uns 6, 7 dígitos não, 6 dígitos por ano pelo menos. Um founder médio acha que não pode pagar isso, mas ele paga todo ano em decisão errada. E paga por outras coisas também que não levam a lugar nenhum. Ele paga nesses erros aí, falta de decisão ou investimentos mal sucedidos ou que não levam a resultado nenhum, em torno de 5 até 10 vezes mais que um conselho custa. Então o cálculo é favorável quase sempre para ter um conselho, mas ele só é visível depois que você faz. Então aí você tem que ter aquela famosa visão de longo prazo, tá? E aí é muito da pessoa, muito do contexto, muito do mercado, obviamente. E eu não consigo te dar essa decisão. Vou te falar se é bom ou não. Tem situações que são muito nítidas, né? Tem clientes meus que eu falo, você quer ir para o próximo nível, você vai ter que esperar um tempo para você subir cognitivamente, porque eu já conheço a curva da pessoa. Você pode fazer isso daqui a 7 anos, por exemplo, 6 anos, 10 anos. Mas se você quiser acelerar, conselheiro nível X, um nível acima do seu, que vai te ajudar de fato a tracionar isso. Que entenda do seu mercado, não é qualquer pessoa, tá? Que entenda do mercado, sabe fazer as coisas, que tenha cognição específica, então isso é levado em consideração. Você pode falar assim, tá, beleza, entendi tudo que você falou, achei legal, Eduardo, achei coerente, mas eu já tenho mentor, eu tenho consultor, é a mesma coisa, né? Não. Primeiro que o mentor você está pagando para ele. E esse mentor que você está pagando para ele, geralmente ele quer que você tenha recorrência de pagamento. Então é raro, existem exceções obviamente que eu vou falar, tá? Mas a maioria dos mentores que estão com o mentor de fato, eles estão ali para poder te dar um direcionamento, mas sem bater muito de frente. E um conselho, ou melhor, e um mentor sozinho, perdão, ele dá a direção com base no que ele vê. E o conselho de várias cabeças, ele tem embate. Então tem múltiplas visões e múltiplos vieses envolvidos. Então, ajuda. Pontualmente pode ajudar sim, tá? Concordo, mas para ser algo que tenha duração de longo prazo, não. Segundo é que o mentor, ele vê só uma face do negócio. Ele não vai ver, por exemplo, ele pode ser bom no financeiro e não ser bom no organizacional. Ele pode ser bom na parte tributária e não ser bom na parte comercial. Então, você fica meio que descoberto. E o terceiro é que a conversa com o mentor, ela é meio que assíncrona, né? Não é uma coisa formal. Não tem ata, é uma coisa solta, tá? Um conselho ele tem uma periodicidade, então te dá uma certeza da continuidade daquilo ali. O mentor é ótimo, vai te ajudar, mas ele é um primeiro passo, é um passo para quem não tem condição de pagar em um conselho consultivo. E com restrições, como eu falei antes, porque ali é uma relação comercial. E é diferente. Mas se você quer começar, obviamente, você tem que começar com, por favor, um mentor que seja ou que esteja um nível acima do seu. Tem que identificar isso. Se você não identificar isso, vai se dar muito mal. Tá? Então é isso, pessoal. Acho que eu falei demais, inclusive, sobre a parte do conselho. O ponto para você levar isso para a sua vida aqui, né, para a sua empresa, é que olha para o cenário, tá? 20 mil empresas brasileiras faturam entre 50 e 300 milhões por ano. Quase nenhuma tem conselho consultivo. E esse provavelmente é a maior despesa silenciosa que o founder médio ele tem todo ano. Não ter o conselho é a maior despesa que ele tem. Ela não está na planilha, ela não é auditada, ela não é contabilizada, mas ela é um cálculo contínuo. E é tratável. Então você pode evitar isso por conta própria montando um conselho que te amplie as barreiras para os riscos de mercado e amplie sua capacidade de atuar no mercado em cenários que vão aparecer para você. Então, isso é o que eu quero que você leve para essa semana. Quer conversar mais comigo?
Instagram, Edu Valneide, ou LinkedIn, Eduardo Valneide. Um abraço e até quinta.